Fala, minha rapaziada, vídeo novo no canal. Começou o nosso querido Brasileirão e o vídeo de hoje é para falar um pouco das minhas primeiras impressões dessa primeira rodada, né, de Campeonato Brasileiro. E já teve treinador demitido, e já teve treinador dando chilique coletiva, já teve presidente chutando balde em entrevista, enfim. Bastante coisa pra gente começar, então sem enrolar muito, já vamos começar o vídeo. Vou pedir aquela moral de sempre pra vocês curtirem o vídeo. Confere se tá inscrito aqui no canal, compartilhe o vídeo com a rapaziada que você fala de futebol. E claro, deixa seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. O espaço do canal tá aberto pra isso, fechou? Então vambora começar o vídeo falando sobre o Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, nesse final de semana. Tivemos ali alguns jogos no sábado e outros jogos no domingo. E Red Bull Bragantino e Ceará, que fecharam a rodada na segunda-feira, também conhecido como ontem. Não sei quando você está vendo esse vídeo, então, segunda-feira. Cara, queria falar primeiramente dos dois principais jogos da rodada, a gente pode falar assim, Botafogo e Palmeiras, Flamengo e Internacional, dois jogos entre possíveis favoritos ou postulantes ao título, né? Eu vi muita gente colocando esses quatro times aí, pelo menos entre os 5 principais favoritos, vai? Eu confesso para vocês que o Internacional, para mim, não tá na mesma prateleira dos outros três, apesar do ano ruim que o Palmeiras faz, enfim, do jogo ruim que fez contra o Botafogo também, e ainda vejo esse Palmeiras brigando pelo título, assim como o Flamengo, que para mim é o favorito, e o Botafogo também, e o Inter numa prateleira abaixo, mas, enfim, entra ali na briga, talvez com o Atlético Mineiro, Corinthians, que eu também não acho, mas, enfim, o contexto geral que a maioria das pessoas, né, jornalistas e tal, estão colocando, dá pra gente falar que foram dois jogos entre 4 postulantes ao título brasileiro. Cara, vou começar falando pelo jogo de sábado, Flamengo e Inter. Um ótimo jogo de futebol, que me fez mudar um pouco a minha percepção sobre o Roger Machado, assim. Eu sempre achei o Roger um treinador um pouco limitado, nunca gostei muito dos trabalhos que ele fez anteriormente, mas, cara, esse trabalho dele no Inter tá mudando um pouco a chave e a minha percepção em relação ao Roger, principalmente esse jogo específico contra o Flamengo, que era um jogo grande, talvez o jogo mais difícil do campeonato, que é você enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Acho que talvez pro Inter, ele tirando o Grenal, que tem toda a questão do clássico, mas a questão de nível de jogo, de qualidade, vai ser o jogo mais difícil para praticamente todos os times, né? Que é enfrentar o Flamengo no Maracanã, fora de casa, né? Pro time em questão. Então, cara, e o Roger foi muito bem no jogo, assim, muito bem, desde a escolha da formação inicial, com o Fernando baixando ali para fazer um terceiro zagueiro. O Flamengo pouco criou na primeira etapa, jogou com 2 atacantes, né, Juninho e Bruno Henrique. E eu achei os dois um pouco confusos ali, a movimentação, parecia que eles queriam ocupar a mesma faixa de campo. E no primeiro tempo, né, com essa descida do Fernando para a última linha de defesa, tirou muito esses espaços do Flamengo, que acabaram aparecendo na segunda etapa. Teve uma oportunidade do Juninho de cabeça, uma outra que ele tenta driblar e o Rocher faz a defesa, né? Mas, assim, pouco criou o Flamengo e numa escapada muito boa, cara. Num lance, assim, meio esquisito do Luiz Araújo, né? Uma bola ali que claramente é pro jogador dominar e já o domínio já partindo em direção ao gol, tal, ou tocar de primeira. Ele tenta um toque de letra, ele fura a bola e num contra-ataque muito bem feito. O ótimo Bernabé, lateral esquerdo do Internacional, que é achado, né? Da diretoria do Inter. Faz um belo cruzamento, o Vitinho ali entra em diagonal, o Alexandre se confunde ali com o Léo Pereira, e quem acompanha o Vitinho acaba que os dois vão na marcação do Vitinho dentro da área, e o Bruno Henrique aparece sozinho na segunda trave. Bonito gol também, né? É difícil fazer aquele gol, né? Pegar aquela bola de primeira cruzado com força, com direção, e o Inter faz 1-0. E, cara, o Felipe Luiz também é um ótimo treinador, né? Faz as mexidas muito boas, o Flamengo volta muito melhor pro segundo tempo. E assim, o Flamengo empata o jogo num lance meio do acaso, assim, né? Uma bola que sobra num escanteio que o Michael chuta errado, e o Léo Ortiz acaba fazendo o gol. Mas logo em seguida, depois do gol, o Maracanã vindo abaixo, todo aquele clima, né? O Luiz Araújo tem uma outra oportunidade que ele puxa para a direita e isola a bola. O Juninho sai uma cara a cara, bate para a defesa do Antony, depois a bola pega ali na trave. Então o Flamengo vai criando uma oportunidade atrás da outra. Tem o Wallace, o garoto Wallace Ian também entra muito bem. Tem ali 2 oportunidades, né? Uma que no rebote pega, estava até impedido, mas o Antony faz uma defesaça. Depois ele recebe o lançamento também nas costas de defesa, dominando o peito e acaba chutando para fora. Então, o Wallace Ian entra também dando muito volume de jogo. O segundo tempo do Flamengo foi bem bom. O Inter praticamente não conseguiu jogar na segunda etapa.
E o Flamengo acaba não fazendo gol, acaba não convertendo, né, as chances em gol. E o Inter ainda tem uma chance no final com o Ener Valencia, que não consegue dominar a bola num contra-ataque. E tem mais uma também do Alan Patrick. Então, assim, foi um jogo que tiveram oportunidades para os dois lados. Um xadrez tático dos dois treinadores muito interessante. O Roger foi muito bem no Maracanã, o Felipe Luiz também foi muito bem. E foi um ótimo jogo, apesar do empate. Foi uma grande partida de futebol que credencia ainda mais, né? Confirma que esses dois times podem. O Flamengo, acho que com certeza, e o Inter pode brigar pelo título brasileiro até o final. Passando por Botafogo e Palmeiras também, foi a estreia do treinador Renato Paiva à frente do comando do Botafogo. Um Botafogo que praticamente jogou esses 3 primeiros meses do ano fora, de acordo com o próprio John Textor. E o Renato Paiva teve mais ou menos um mês sem jogos, 30 dias sem jogos para poder trabalhar, para poder treinar o time. E parece que funcionou, cara. Ele na coletiva também falou sobre não mudar muito as características em relação ao que o Arthur Jorge vinha fazendo. A gente viu o Botafogo jogando de forma muito direta, que é como o Arthur Jorge também gostava de jogar. E o Savarino estava numa tarde muito ruim, cara, muito ruim, senão o Botafogo fatalmente teria vencido o jogo, porque teve pelo menos duas muito boas oportunidades, né? Um lançamento do Arthur, que o Savarino sai cara a cara com o Everton, podia ter finalizado, ele adianta demais, perde o tempo da bola ali, perde a passada, não consegue nem finalizar pro gol. Uma outra que o Mikael faz a cobertura muito boa, o Arthur tava sozinho do outro lado, o Savarino podia ter tocado, mas o zagueiro do Palmeiras vai muito bem, induzindo o Savarino a jogar pra perna ruim, pra perna esquerda, ele tenta finalizar e o Everton faz a defesa. Tem um outro passe também do Savarino que ele podia ter caprichado um pouco mais, bate ali na perna, se eu não me engano, do Murilo, e vai para escanteio. O Arthur entrava sozinho também para fazer o gol. O Igor Jesus teve oportunidade de cabeça também. Enfim, o Botafogo teve bastante volume de jogo. Na minha opinião, jogou melhor do que o Palmeiras. Mas a chance mais clara do jogo assim foi pro Palmeiras. De novo no pé do Flávio Lopes, uma jogada muito parecida com a do Brasileirão do primeiro turno, no Engenhão, que o John faz a defesa. De novo, o Flávio Lopes, cara a cara, quase num shootout ali, num X1. O Flávio tenta tirar e o John faz a defesa. Goleiraço que é o John, né, cara? E assim, goleiro seguro, goleiro decisivo, vai muito bem com os pés, dificilmente você vê o John falhando com os pés, ele é exigido, muitas vezes ele precisa sair jogando bem, e muito difícil ver o John falhando, jogando com os pés. É um goleiro decisivo, que é algo muito importante, que um goleiro que costuma aparecer. Ontem mesmo, na partida de domingo, ele não tinha sido muito exigido durante o jogo, assim, tinha feito uma, duas defesas, mas nada demais. E no momento que precisou, ele apareceu. Mesmo estando frio no jogo, ele apareceu e fez uma defesaça cara a cara ali com o Flávio Lopes. Então, um goleiro decisivo. E assim, o Vitor Roque nessa altura do jogo já tinha saído, né? Foi titular, tinha sido substituído pelo Flaco. Talvez se essa bola cair no pé do Vitor Roque, que é um atacante mais qualificado, talvez ele teria feito gol. Mas não foi uma boa partida do Vitor Roque. Mas só fechando aqui sobre o Botafogo, cara, eu acho que é isso. O Botafogo surpreendeu muita gente, jogou muito bem no Allianz Parque. Poderia ter saído com a vitória e poderia também ter saído com a derrota. Essa bola do Flaco, por exemplo, se entra, a gente estaria aqui discutindo outra coisa. Mas o Botafogo no todo jogou melhor do que o Palmeiras, teve mais oportunidades do que o Palmeiras. Muitas vezes teve contra-ataque ali de 3 contra 2, 3 contra 3. E o Botafogo, por uma tarde infeliz tecnicamente, principalmente do Savarino, não conseguiu concluir em gol. Uma partidaça do Igor Jesus, eu sou muito fã do Igor Jesus. É um tipo de atacante que oferece tudo ao treinador. Ele sustenta a bola no pivô, chutão pra frente. Ele sabe jogar em velocidade, arrancando nas costas da defesa. Ele sabe sair pra tabelar fora da área. Então é um cara que é um atacante 9 completo, assim. E, cara, o pivô dele é coisa linda, coisa linda. Vem o chutão pra frente, ele bota no chão, ele sofre a falta, ele dá casquinha de cabeça. Cara, foi um inferno pra defesa do Palmeiras. Mais um ótimo jogo do Igor Jesus. E o Gregory, pra mim, foi o melhor em campo, assim. Parece que tinha 3, 4 do Gregory dentro do Allianz Parque. Jogou muito, desarmou, chegou à frente, enfim. Partidaça do Gregory. Mas falando sobre o Palmeiras, cara, o Vitor Roque foi titular. Mais um jogo apagado do Vitor Roque. Eu tenho a impressão, assim, assistindo aos jogos do Palmeiras, de que o Vitor Roque não tá em campo, assim. Ele participa muito pouco do jogo, cara. Muito pouco. E é um problema que ele foi pra Europa já com esse problema. O Vitor Roque sempre foi, aqui no Brasil, um atacante de um toque, né? Ele tem essa antecipação muito boa. Então o ponto lateral chega pra cruzar essa bola, ele vai muito rápido, ganha na frente do zagueiro e consegue fazer o gol. Tem dezenas de gols do Vitor Roque dessa maneira, dele se antecipando, pegando esse cruzamento. Então, sempre foi um cara de muita velocidade para correr nas costas do zagueiro, para antecipar o zagueiro e para fazer esse gol de primeira.
E sempre se cobrou, principalmente quando ele foi para a Europa, essa associação do Vitor Roque com o resto do time, né? De tabelar, de sair para armar espaço para alguém entrar, de conseguir fazer uma tabela, fazer um pivô. E isso, na minha opinião, tá? Analisando o que os comentaristas lá da Europa estavam falando, analisando os jogos do Vitor Roque, tanto no Barcelona quanto no Betis, faltou isso para ele lá. Os atacantes lá precisam muito disso. Acho que tirando o Haaland, né, que é um caso à parte, que vai te entregar 60 gols em toda a temporada, os atacantes no futebol europeu precisam ter essa participação no jogo, essa tabela, esse toque, esse 1-2, e você associar com o resto do time, né? O Lewandowski faz muito isso, para citar o exemplo do time que o Vitor Roque foi, possivelmente para ser o reserva do Lewandowski, um possível substituto para o Lewandowski. O Lewandowski faz isso muito bem, né, cara? Ele puxa, às vezes, no meio campo para entrar o Rafinha em velocidade, para entrar o Lamine Yamal em velocidade, nesse espaço deixado pelo Lewandowski, quando o zagueiro acompanha ele, sai para fazer essa tabela, ele sustenta no pivô e tal, e acho que faltou disso no Vitor Roque lá na Europa e continua faltando aqui no Brasil. Tanto na final, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quanto nesse jogo contra o Botafogo, cara, você pouco viu falar do Vitor Roque. Pouco viu falar do Vitor Roque, até mesmo no jogo contra o São Paulo, que ele sofre o pênalti lá, um pênalti polêmico e tal. Ele sofre o pênalti contra o Corinthians também, né? Enfim, mas é um Vitor Roque pouquíssimo participativo em relação ao jogo, assim. Eu tenho a impressão de que o Vitor Roque toca 5 vezes na bola durante o jogo. E ele é substituído para a entrada do Flaco, mas talvez aquela bola ali no cara a cara, na perna esquerda, o Vitor Roque não perderia o gol que o Flaco Lopes perdeu. Apesar de que o Vitor Roque teve o Vitor Roque teve uma oportunidade de cabeça também, e acabou cabeceando errado, jogou a bola por cima, porque ele estava sozinho dentro da área. É um gol que ele deveria ter feito. Então, um cara que custa o que ele custou, que chega com a expectativa que ele chegou, deveria ter feito aquele gol e ele não faz. E talvez se fosse o Flaco Lopes, que tem, né, como principal característica a cabeçada, teria feito gol, mas enfim, é claro que isso é só uma hipótese, né? É só uma brincadeira. Mas o jogo foi legal, foi interessante, o Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras. E assim, o Abel depois foi pra coletiva, criticou a torcida do Palmeiras. Parece que a relação tá desgastada já, né? Assim, a gente não tem como afirmar nada, mas inclusive a Leila diz frequentemente, né, que quer renovar com o Abel, parece que ele que não quer. É o último ano de contrato do Abel com o Palmeiras. Mas parece que a relação tá desgastada, parece que o Abel, enfim, eu não consigo entender, eu não vejo nexo nenhum ele ir pra coletiva e falar isso contra uma torcida que já tinha, antes do jogo, soltado uma nota ali nas redes sociais, né, uma torcida organizada do Palmeiras, uma nota ali nas redes sociais criticando o trabalho do Abel Ferreira, o time e tal, o próprio Abel, e ele depois vai pra coletiva e solta uma dessa, comprando uma briga de vez, né, e eu sinceramente não consigo entender como isso pode ajudar o trabalho do Abel e como isso pode ajudar o ambiente do Palmeiras. Pra mim só piora e parece que o Abel não tá nem aí pra isso, em relação a isso. Mas enfim. Quase gol do... Tô assistindo o jogo do Manchester United aqui. Parece que o Abel não tá se importando muito com isso. Cara, passada rápida aqui nos outros jogos também. Tivemos estreia do Cruzeiro. Assisti o primeiro tempo só do jogo do Cruzeiro. Gostei do que vi. Eu vi uns colegas que assistiram a partida inteira falando que no segundo tempo o Mirassol foi melhor. Teve chance, tem um pênalti perdido pelo Reinaldo e tal. Gostei do que eu vi, assim, foi um time com praticamente 4 atacantes ali, né? Dudu, Caio Jorge, Gabigol e Wanderson. E funcionou, cara. Os 2 gols do Cruzeiro, assim... O Mirassol me surpreendeu um pouco positivamente, tá? Eu esperava um time menos qualificado, menos se impondo menos. No primeiro tempo, o Mirassol várias vezes trocou passe no campo de ataque, no campo de defesa do Cruzeiro. Quis ter essa posse de bola, valorizou um pouco a posse de bola. E eu não estava esperando muito isso. Defensivamente é um time muito frágil. Os 2 gols que o Cruzeiro faz, assim, é de você colocar volume de jogador dentro da área. E a defesa não parece que não ter gente suficiente para marcar todo mundo. São 2 cruzamentos do William pela direita. O Dudu aparece sozinho na segunda trave. E o outro, o Gabigol, desvia ali na primeira trave. Então, assim, parece que o Cruzeiro colocou muita gente dentro da área, como a gente falou. Eram 4 atacantes, mais Matheus Henrique e Wallace de volante. Mas, assim, 4 atacantes dentro da área confundiram demais a defesa do Mirassol. Confundiram muito. E nos 2 gols foi isso. Foi volume de gente dentro da área. Parecia que não tinha defensores suficientes do Mirassol pra marcar, e tanto o Dudu quanto o Gabigol faziam o gol completamente sozinhos, assim. É um time que acho que vai sofrer muito defensivamente,
Mas o Cruzeiro, assim, teve volume de jogo e tal. Primeira rodada ainda, né? A primeira, praticamente, o Leonardo Jardim teve ali 2 jogos aí do Campeonato Mineiro pra trabalhar e tal. Mas eu acho que não fluiu, mas também a gente não pode esperar que fluísse, assim, com uma leveza e tal. Esse time do Cruzeiro que foi todo montado agora, né? Mas, assim, dentro do que podia fazer, foi um bom primeiro tempo do Cruzeiro, foi o que eu assisti. E eu vi muita gente falando que no segundo tempo o Mirassol foi melhor e merecia até o empate, né? Foi 2-1 o jogo e o Mirassol não teve um pênalti perdido. E o Cássio fez boas defesas ali, pelo que eu vi também. Mas é isso. O que mais que tem pra gente falar? Vamos ver aqui. Fluminense, né? Queda do Mano Menezes. Cara, eu queria falar sobre isso. Enfim, não sobre a queda do Mano Menezes em si, porque isso aí era mais ou menos contado, é mais ou menos o caso que está acontecendo com o Zubeldia no São Paulo, né? Todo mundo sabe que ele vai ser demitido, basta saber quando, né? O clima já parece bem insustentável lá. A gente falando do São Paulo, empatou em casa com o Sport, Cagliari perdeu um pênalti ali aos 3 minutos, também não viu o jogo, mas falaram que o São Paulo foi no primeiro tempo muito ruim, com muita posse de bola, pelo que eu vi, muita posse de bola e pouca efetividade para finalizar. E no segundo tempo melhorou, principalmente com a entrada do Ferreirinha. Mas, assim, não dá pra entender também, né? O Zubeldia no jogo em casa contra o Sport, estreia de Campeonato Brasileiro, entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. Ele entrou com o Luiz Gustavo, Marcos Antônio e... quem era o outro? Alisson, né? E na frente Luciano, Caleri e... esqueci o terceiro nome, hein? Vou ficar devendo. Lucas e o Oscar estavam fora. Mas, enfim, 3 zagueiros, 3 volantes. Não tinha 3 atacantes, né? Eram 3 zagueiros. Sabino, Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Alisson. Os 2 alas, né? O Enzo Dias e o Igor Vinícius. Acho que foi isso. Enfim, segundo tempo parece que o São Paulo melhorou e criou algumas boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar o gol e a torcida vaiou e o clima do Zubeldia com a torcida tricolor tá bem ruim. E, cara, o caso do Mano é mais ou menos esse também, né? E o que mais me impressiona, assim, não é nem o campo e bola, tá? Porque isso era muito óbvio. Desde o ano passado era inconcebível o Fluminense chegar no Super Mundial com o Mano Menezes treinando o time. Mas o que mais me pega é você pensar que, cara, você tem um Mário Bittencourt, que é o presidente do clube, você tem um gerente de futebol, seja, enfim, quem ocupe esse cargo, que tem que estar ali no vestiário, que está ali lá dentro. Tem coisa que a gente não consegue julgar. Então a gente consegue julgar o quê? O campo e bola. Ou o time está jogando mal, então acho que deveria trocar o Mano Menezes por isso. Mas tem algo que é mais gritante, que isso se escancarou depois da saída do Mano, que é a péssima relação que ele tinha com o elenco e com os jogadores. Cara, como que você sustenta um treinador que não quer e que o elenco não está correndo pelo cara? Isso é o primeiro passo, assim. Se o treinador perdeu o elenco, se o elenco não joga, não compra mais o barulho do treinador, não tem como você sustentar. Pode estar jogando bem, não adianta. Porque assim, cara, se o time é mal treinado, o time joga mal, mas os caras estão tentando, pode ser que uma hora dê certo, pode ser que uma hora o resultado venha na raça, na empurrância, no gol, como foi o Fluminense ano passado. Cara, eu bati nessa tecla várias vezes. O Fluminense ano passado teve mais sorte do que juízo em vários jogos. Atlético Paranaense no Maracanã, Cruzeiro no Maracanã, Criciúma no Maracanã. Todos os jogos que o Fluminense venceu, todos esses pontos que foram importantíssimos para o Fluminense não cair, e todos esses jogos o Fluminense não merecia ter ganho, porque jogava mal. O jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, o Fluminense tomou um amasso de bola do Cruzeiro. Contra o Criciúma, bola na trave, jogo 0-0. Enfim, contra o Cap, o Emerson perde um gol cara a cara com o Fábio também. Enfim, méritos do Fábio e méritos do acaso que o Fluminense ganhou todos esses jogos. E se não ganhasse 1 ou 2 desses, provavelmente não estaria na primeira divisão hoje. Então, cara, isso precisava ter sido analisado. Beleza. Mas foi isso. Provavelmente, eu não sei, né? A gente não tem essa informação. Mas ali parecia que os caras estavam dispostos a correr e tentar pelo Mano Menezes ou pelo Fluminense, pelo que quer que seja. Mas, cara, pro dirigente, pro cara que toma esse tipo de decisão, a partir do momento que, os jogadores não compram mais o barulho do treinador, tem que trocar, gente, não tem como. Isso pra mim é inadmissível. Você pode manter o treinador, eu acho que o time tá jogando bem. Tá todo mundo vendo que o time tá uma zona, que o time não cria, que o time tá mal, que é o caso do Fluminense. Mas o Mário Bittencourt falando, pra mim tá bom, o time está jogando bem e eu acho que esse futebol vai nos levar a grandes títulos. Cara, beleza. Agora, você tá lá dentro.
você está no vestiário, você está no dia a dia, você está vendo, porque não é possível que com essa escancarada que deu, comentário do Felipe Melo, briga com o Thiago Silva, briga com o Serna, enfim, a quantidade de bastidores que está sendo agora, não é possível que em nenhum momento isso chegou na diretoria do Fluminense. E se chegou, você não tomar nenhuma atitude, cara, não, é fórmula pro fracasso, assim, você manter um treinador que os jogadores não estão com cara, é a fórmula pro fracasso. E agora você troca, na primeira rodada do Brasileiro, você poderia ter dado uma mini pré-temporada para um novo treinador, não vai dar. O Fluminense, ao contrário do São Paulo, parece meio loucura, tá? Mas se a diretoria do São Paulo quiser manter o Zubeldia até o meio do ano, para na parada do Super Mundial trocar e dar tempo, vai ter um mês aí para o novo treinador fazer uma pré-temporada praticamente, né, de um mês, porque o São Paulo não está no Super Mundial, para mim até faz sentido. Sabe? Você vai levando com o que tem, abre mão no Campeonato Brasileiro, que é o que tem nesse primeiro semestre, basicamente, né? Porque assim, a Libertadores, a fase de grupos, eu acho que mesmo com o Zubeldia, o São Paulo tem condição de passar. Você abre mão no Brasil, ó, não vou ser campeão brasileiro, e as Copas, Copa do Brasil e a própria Libertadores, você se decide lá em agosto, setembro, e aí você já vai estar com o novo treinador. Pode ser, agora o Fluminense não tem esse tempo, não tem esse tempo. Tem que treinar, o Super Mundial já vai ter na porta, falta, ó, temos abril, maio, 2 meses e meio para começar o Super Mundial, e o Fluminense está sem treinador. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que pior do que o campo e bola gritar de que o time não desempenhava o futebol bom e goleadas contra a Volta Redonda, contra a Águia de Marabá, iludiram provavelmente a diretoria, não sei o que passou na cabeça do Mário de manter o Mano Menezes lá, mas assim, a questão de relação interna tinha que ser determinante para a demissão do Mano Menezes acontecer antes. Faltou algum jogo? Podemos falar de Vasco e Santos, mas acho que não tem muito o que falar. Acho que foi um jogo ruim. Acho que o Santos foi até melhor do que o Vasco. Com esse futebol aí, o Vasco vai sofrer de novo no Campeonato Brasileiro. E o Santos também. Foi um futebol muito pobre das duas equipes. Assim, o Vasco conseguiu o gol, porque tem um ótimo cabeceador e um ótimo cruzador, que é o Lucas Piton. Mas assim, de bola, o Vasco é muito lento. O time do Vasco roda a bola de uma maneira muito lenta de um lado para o outro. E o Santos, mais uma vez, tomando 2 gols de bola parada, tomou gol de bola parada, de bola aérea. O Campeonato Paulista inteiro teve um tempo para treinar depois da eliminação na semifinal pro Corinthians e toma 2 gols. O segundo gol é bizarro, né? O Verratti nem sai do chão, assim, não tem ninguém. Parece que o Verratti estava invisível ali. Mas, enfim, acho que os dois times com esse futebol devem sofrer demais no campeonato. O Grêmio, vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, tomou uma pressão. O Grêmio também. O Atlético criou muitas oportunidades. Poderia ter saído com 3-0 do primeiro tempo, saiu com um 0-2, né? Até diminui depois o placar com o Rony já na segunda etapa, mas vitória do Grêmio em casa. Acho que passamos pelos principais jogos, né? Cruzeiro, Grêmio, Inter, falei, Santos, São Paulo, Corinthians, né? Corinthians e Bahia, o Corinthians foi com o time reserva. Cara, isso é muito bizarro também no nosso calendário, né? O Corinthians tem que estrear no Campeonato Brasileiro com o time reserva, que tava jogando final de estadual 2, 3 dias atrás. Inacreditável. Mas enfim, foi com o time reserva, esperava mais do Bahia, tá? Bahia contra o time reserva do Corinthians, eu achei que ia desempenhar um futebol melhor, ia ganhar o jogo. Tava ganhando de 1-0, o Everton Ribeiro foi expulso. E ele já na base da empurrância, o Corinthians conseguiu empatar o jogo. Mas eu esperava um futebol melhor do Bahia. Tô com boas expectativas, não sei se eu cheguei a falar isso aqui, mas acho que eu falei na live do Cariocast. Estou com ótimas expectativas do Bahia para essa temporada. Mas essa primeira rodada, assim, a impressão que me deixou, me decepcionou um pouco contra os reservas do Corinthians. O jogo foi 1-1. Muitos empates, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Será que eu consigo pegar aqui? Vou tentar puxar aqui rapidamente, cara. Isso aqui é uma várzea mesmo, né? Não tem jeito. Deixa eu ver. Brasileirão. Pô, não vai aparecer, gente. Aí vocês me complicam. Tabela do Brasileirão 2025. Deixa eu ver. Quero saber quantos empates tivemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 empates. Metade dos jogos terminaram empatados. Enfim. Juventude venceu, né? O Vitória na estreia também. Acho que eu falei de todos os times, né? Sport, Bahia. E o Bragantino empatou com o Ceará também no jogo que fechou a rodada na segunda-feira. Mas é isso. Só a primeira rodada. Só as minhas primeiras impressões desses times, e a gente deve falar muito de Brasileirão aqui. Eu acho que é um campeonato que eu gosto muito do Brasileirão. Eu sei quem quer acabar com muita gente quer acabar com os pontos corridos, gosta mais do mata-mata, eu entendo, mas eu sou muito fã do Brasileirão.
E começou, vamos falar muito de Brasileirão por aqui. Esse foi só o primeiro vídeo, só as primeiras impressões dessa primeira rodada. Nessa semana já temos Libertadores, Sul-Americana, agora vai começar essa maratona louca aí, que é o calendário do futebol brasileiro. Mas te espero aqui pra gente comentar muito esse futebol durante o ano todo, valeu? Mais uma vez, clica no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com geral e deixe seu comentário aqui, as suas primeiras impressões desse Brasileirão que começou, certo? Valeu, rapaziada, até a próxima.